Como que você está vendo essa plataforma? Como que você chegou aqui? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, uma inversão de pauta aí, mas sem problemas, faz parte do É, processo. Sobre a plataforma, de alguma forma eu participei um pouco do processo aí, porque eu participei das primeiras reuniões que o SESC chamou, né, para construir a plataforma, então acompanhei até um certo ponto, a Nádia acompanhou mais, mas eu acompanhei até um certo ponto também. E também aí participei de algumas reuniões aí do Fórum de Economia Solidária na tentativa de construir essa plataforma, e foi um trabalho bastante árduo, né? Deu para perceber a dificuldade do trabalho que foi, mas todo trabalho que é feito de forma cooperativa e solidária dá este resultado. Então a gente já começa uma questão que eu vejo muito positiva, que é a própria construção da plataforma, né? Já foi um trabalho dentro da proposta de ser um trabalho solidário, um trabalho cooperativo e, e do qual eu, de alguma forma, eu acompanhei um pouquinho, né? É, falo aqui, né? Vou tentar dar minha contribuição aqui, a fazer algumas provocações que pela Feira de Saberes, que também é um trabalho de economia solidária, né? Então, tudo que a gente está fazendo aqui está tudo junto e misturado, e todo esse trabalho que está junto e misturado é um trabalho que está dentro da proposta, digamos assim, filosófica da economia solidária. E o colega Adolfo, que era para estar entrando de mim, vai entrar aí depois, mas a gente vai fazendo aí esses links, né? Então, tudo aqui já é solidário. Então, todo o nosso encontro aqui já tem a construção da plataforma, um processo solidário. Essa live aqui é um processo solidário, porque a Feira de Saber é um trabalho solidário, a Feira de Saber participou do processo, é parceiro aí do Fórum da Economia Solidária, né? E eu estou aqui falando como um membro da coordenação da Feira de Saberes, né? Então, mais um, aliás, né? Então, tudo aqui está dentro do espírito geral da cooperação e da solidariedade. Quando as colegas me acionou para eu tentar dar uma contribuição sobre a questão da economia solidária, eu não conheço profundamente, conceitualmente, né, a questão da economia solidária, não é uma questão mais genérica, né, mas eu falei, ó, bom, eu posso dar uma contribuição, tentar discutir a questão do trabalho, enfim, né, um pouco aí na perspectiva do que os pensadores de esquerda pensaram a questão do trabalho, enfim, né? E aí a gente tenta achar como é que a gente pode fazer uma discussão entre trabalho, solidariedade, trabalho e coletividade. E aí por isso que eu propus, eu tento fazer algumas provocações aqui, não é uma, vou tentar não fazer uma fala muito acadêmica, até porque o tempo é curto e o conhecimento aqui não é tão profundo para tal, mas apenas chamar as pessoas que estão acompanhando a talvez pensar sobre algumas questões, né, que talvez nunca tenha parado para pensar, para depois da live aí a gente sai para pesquisando, joga no YouTube, enfim, para descobrir algumas coisas. A gente pode citar alguns autores. Eu vou tentar fazer aqui um exercício aqui bastante sintético, né, que não vai dar para aprofundar em algumas questões, daria para aprofundar, em outras até por não ter as condições de aprofundar. Mas eu vou tentar fazer esse exercício, tá bom? Então, aí, o já caminho é. que nós vamos fazer aqui, né? O caminho que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu bem brevemente, o mais sintético possível, só para a gente jogar no ar, enfim, né? Que as pessoas tenham uma noção de algumas coisas que é interessante a gente pensar. Eu vou fazer um caminho partindo um pouco do século XIX, tá? Saindo basicamente do que se pensava do século XIX sobre a questão do trabalho. Vou voltar um pouquinho lá para trás, lá no começo da humanidade, onde deve ter ocorrido uma situação em que alguns seres hominídeos, né, foi passando a condição de macaco para a condição de seres humanos. E depois eu vou voltar para o século XIX, de novo, né? E talvez tentar terminar aqui no século XX. Parece um caminho muito longo, é bastante longo, mas Muito eu vou longo, tentar bem longo. Então, o poder de síntese vai ter que ser muito grande. com certeza. Então a gente vai fazer o seguinte, Queimão. Eu vou
começar a discutir um pouco, bem rapidamente, o que é, no sentido mais antropológico, mais geral, o que seria o trabalho? Tudo isso que a gente fala, que a gente chama de trabalho, né? E o que isso tem a ver com o ser humano, né? Com coletividade, bem rapidamente, né? E aí eu parto do século XIX, certo? Que é o século onde o capitalismo está plenamente posto, né? A luta capital-trabalho está plenamente posto, e onde a efervescência está ali, na efervescência do capitalismo, com as suas contradições, e a efervescência de tentar superar o capitalismo através da revolução do processo socialista dos trabalhadores. E aí eu vou partir basicamente aí, de Marx e Engels, enfim, do campo do marxismo, né, para a gente fazer uma viagemzinha de como é que esses autores, essa corrente, veio a questão do trabalho. Né, tá? Então é daí que a gente parte. Então a gente vai fazer o seguinte, para esses autores, basicamente eu vou colocar aqui Marx e Engels, né, falar em ser humano é falar em trabalho. Né? Não existe ser humano sem trabalho e não existe trabalho sem ser humano. Porque, partindo da concepção do pensamento evolucionista, ou seja, que nós somos um processo evolucionista que veio lá de primatas, de hominídeos, né? O que faz com que esse animal, esse primata, né, se transforme em ser humano, certo? Né? É o trabalho. Né? É exatamente essa capacidade de realizar trabalho. E só os seres humanos têm essa capacidade de realizar trabalho. Então, o trabalho e aquilo que a gente chama de ser humano nasce junto ao mesmo tempo. Né? Então, um hominídeo, né, que está ali mais ou menos naquele ser ou não ser, naquela condição que meu primata, meu macaco, meu querendo ser humano, para essa passagem que ele está fazendo, certo? Ele só consegue fazer essa passagem porque ele começa a fazer uma coisa que esses autores vão chamar que isso é trabalho. E para você fazer isso, você precisa ter o quê? Ter algo diferente de outros animais. Precisa ter razão, precisa pensar aquilo que você vai fazer. Tá? E trabalho, basicamente, seria essa capacidade que esses seres vão ter de transformar a natureza exterior. Certo? Então, pegar um objeto, certo? E realizar trabalho. Certo? Então, que é algo diferente de um animal, por exemplo. O animal faz a sua casa ali, certo? Mas ele sempre faz a casa do mesmo jeito. Certo? E é por isso que uma abelha faz uma casa maravilhosa, mas ela sempre faz a casa do mesmo jeito. Então, para esses autores, o animal, por exemplo, não realiza trabalho. Por mais perfeito que seja a casa de um joão de barro, não é trabalho. Certo? Então, quem vai realizar trabalho é exatamente esse homem que, ao realizar o trabalho, ao modificar a natureza, ao criar objetos exteriores, ele vai se autoproduzindo como ser humano, certo? E vai produzindo o mundo. A própria história é isso, né? A história é o trabalho dos seres humanos. E o que é a parte que eu queria pegar interessante? É que, para esses autores, a natureza humana é a natureza histórica, certo? Porque é esse processo que vai acontecendo com ele, conforme ele vai realizando esse trabalho, que vai construindo o seu ser. Eu quero pegar bastante essa narrativa, né, para a gente chegar exatamente nessa relação entre o ser humano e o seu trabalho. Qual é a subjetividade que a gente produz coletivamente, né, quando a gente realiza um ato dentro de uma sociedade, certo? Num dado momento histórico. Qual é a subjetividade que isso produz na gente, para a gente chegar na questão da economia solidária. Porque o que acontece? Vou citar aqui um exemplo. Quando um hominídeo, por exemplo, certo? Ele está ali, né? Ele tem um coco ali, certo? Aí um animal sobe no coqueiro e pega aquele coco com a mão, certo? O macaco faz isso, um outro animal faz isso. Quando um ser que está nessa transição, né? Que está andando ereto, que liberou a sua mão, que o seu cérebro aumentou, certo? Né? Ele está querendo se colocar ali na condição de algo que vai ser um ser humano no futuro. Né? Ele começa a olhar para aquele coco e de repente ele vê uma vara ou vê uma pedra e fala, em vez de eu subir naquele coco com a mão, eu vou pegar uma vara e vou cutucar aquele coco, e aquele coco vai cair, e a partir desse ato, né, que é quase um pré-pensamento, alguma coisa que a gente poderia chamar de pré-pensamento, ele vai desenvolvendo a sua razão, etc. Tal, né? Ele vai produzindo uma subjetividade como ser. Eu estou dando esse exemplo individual,
Mas todo o trabalho na humanidade se dá de forma coletiva, por isso a ideia de trabalho coletivo. Estou sentindo esse êxito individual, porque isso vale para a gente individualmente, quando a gente vai fazer uma coisa. Então a gente pode pensar, né? Quando eu vou realizar um trabalho, qual é o processo que acontece? Né? Eu tenho uma pré-ideação, eu penso no que eu vou fazer, certo? Eu vou lá, pego os materiais, respeitando as propriedades químicas, biológicas, certo? Né? Faço uma intervenção consciente naquilo ali e transformo aquilo num objeto exterior à minha pessoa, no caso, um objeto físico, né? Porque você tem trabalho também que não produz esse objeto exterior, esse objeto físico, né? E ao fazer esse processo, certo? Então, eu sou um ser que uso das propriedades da natureza para produzir algo, a natureza objetiva, a natureza posta, e ao produzir este algo, esse objeto, né, a depender da forma como eu produzo esse objeto, a depender das condições que eu produzo esse objeto, eu produzo uma natureza humana. É isso que o Marx Jung vai dizer, né? Por isso que o Marx Jung vai dizer que o ser humano, ele não é só aquilo, além dele ser aquilo que ele produz, certo, né? A depender de como ele produz aquilo vai produzir um certo valor, uma certa subjetividade, uma certa natureza interna dos seres humanos, como humanidade. Então, se você realiza de forma individual ou coletiva, geralmente é coletiva, porque historicamente trabalho e coletivo andam juntos, os homens não nasceram individualmente, eles sempre viveram em tribo, né? Então, a forma do trabalho, certo? O ser humano que eu vou produzir num trabalho que eu realizo numa tribo, por exemplo, onde eu não tenho uma propriedade privada, por exemplo, certo? A forma como eu realizo esse trabalho, certo? Vai produzir um ser humano, certo? Diferente de um ser humano que eu vou produzir numa situação onde você tem a propriedade privada ou numa produção onde esse trabalho está sendo produzido de uma forma escrava ou dentro da sociedade capitalista, onde esse trabalho está sendo produzido a partir do momento que você vendeu a sua força de trabalho. Então, isso vai produzir, historicamente, né, subjetividades diferentes, seres humanos diferentes, valores mais competitivos, valores mais cooperativos. Então, para esses autores, é isso que vai, essa relação direta com o trabalho que vai formar aquilo que a gente chama de natureza humana. Então, a natureza humana ela é histórica. Então, para esses autores, eu não defino o ser humano, o ser humano é mal por natureza, é pecador por natureza, é bom por natureza, não. O ser humano é um processo histórico e ele é um processo de autoconstrução o tempo todo, certo? Autoconstrução o tempo todo. E nesse processo de autoconstrução, você tem algo que é fundamental, o trabalho. A própria linguagem, para esses autores, se desenvolve a partir do ato do trabalho, porque o pensamento e a fala, certo, estão ligadas, certo? Né? O fazer desenvolve a linguagem. Então, todo esse processo que você vai criando, você vai criando um mundo exterior a você, certo? Né? Vai criando as coisas físicas e as coisas culturais. Então, do ato do trabalho, nasce a cultura no seu sentido mais amplo, nasce a religião, nasce a culinária, nasce todo o modo de vida, né, que os diversos povos construíram na face da Terra. Tudo isso temos a questão do trabalho como centralidade. Então você vai produzindo o mundo, certo? Os seres humanos vão produzindo o mundo, modificando a natureza e produzindo o mundo, as coisas materiais, as cidades, e vai produzindo também os símbolos, né? A cultura, a religião, os valores culturais, etc. E tal. Então, ele vai se produzindo como ser histórico, né? E aí vai por isso que nós temos as diversas culturas, tantas culturas diferentes, com tantas religiões diferentes, com tanta visão de mundo diferente, né? E aí tem as particularidades, né? Por exemplo, se isso se dá, se essa forma de produzir se dá numa situação, por exemplo, onde nós não temos, por exemplo, a propriedade privada, onde a terra é comum, por exemplo, e vamos falar da terra, porque a terra é o meio de produção por excelência, né? Depois você vai ter outro, as máquinas, a fábrica, etc. Mas a terra é o meio de produção por excelência. Então, se esse trabalho se dá neste momento, né, de forma coletiva, onde a terra é coletiva, certo? Isso vai constituindo diversas culturas, né, mas com certas particularidades, certo? E aí é o seguinte, por que eu estou enfatizando a questão da propriedade privada? Porque quando a propriedade privada surge, certo, nos diversos momentos históricos, né, toda essa relação vai mudar. Porque essa própria questão do trabalho também vai ter muita diferença.
E mesmo antes da propriedade privada surgir, por exemplo, se você tem uma tribo que realiza um trabalho, tem uma forma de produzir, e você tem uma guerra entre duas tribos, e uma dessas tribos ganha e transforma aquela tribo perdedora em escravo, por exemplo, né? Você já tem uma mudança na relação de trabalho. Então, tem palavras, questões centrais que, nessa discussão do trabalho, vão nortear todo o nosso mundo, que é, por exemplo, a palavra propriedade privada, quando ela surge, né, muda completamente a forma como os seres humanos produzem. A questão da violência, né? Se um faz uma guerra com o outro e transforma o outro em escravo, de repente, aquele trabalho que era feito por membros de uma tribo, você pode pegar essa tribo que foi derrotada e colocar aquela tribo para fazer o trabalho. Então, você pode ter um trabalho escravo, fruto da violência. Você viajar historicamente, você vai chegar no capitalismo, você vai ter uma outra situação, em que você vai ter o trabalho assalariado, né? Que é uma outra forma de trabalho. Então, esses autores, todo esse caminho que eu estou fazendo aqui, como uma discussão bem breve, é para a gente chegar um pouquinho aqui, falar um pouco do Durkheim e a gente chegar na questão da economia solidária. Mas tudo isso que eu estou falando, eu quero enfatizar a seguinte questão, é fazer essa relação entre trabalho, coletividade, certo? E qual é o ser humano que a gente produz historicamente a partir da forma como você realiza esses diversos trabalhos. Sendo norteado por essa questão. Olha, quando a gente não tinha propriedade privada, como é que era esse trabalho? Como é que é o trabalho da tribo, onde você não tem ali a propriedade privada, onde tudo é feito de forma comum? Como é que muda quando, de repente, historicamente, você tem uma guerra onde um domina o outro e, em vez da gente realizar o trabalho, o trabalho é realizado por uma tribo que perdeu a guerra, né? E aí, quando surge, de fato, a propriedade privada, historicamente, você tem aqueles que são os donos da terra e tem aqueles que não têm a terra, certo? E aí, aqueles que não têm, vai ter que trabalhar para produzir um trabalho. Aí você já começa a ter uma divisão do trabalho. Então, veja só, você tem o trabalho no seu sentido antropológico, né? Aquele ato de trabalho, certo? Né? Que quando você faz, você modifica a natureza externa e constrói a natureza dos seres que estão envolvidos, porque produz cultura, produz todas as coisas, e você tem a forma como o trabalho vai se pondo historicamente, né, dos diversos momentos da história. Né? Eu quero pegar essa narrativa para a gente chegar de como essa questão do trabalho, ela diz o que era o ser humano, a depender do momento histórico, e qual é a sociedade que certos trabalhos é capaz de produzir, para aí a gente já ir chegando nessa questão da economia solidária. Mais ou menos aí, tá dando para ir, né? Tá beleza? Né? Tá beleza. Então, né? Veja só, qualquer coisa aí, você vai dando... Beleza. Só dando um toque que deu 20 minutos. Nossa, você entendeu como é complexo? Olha, 20 minutos. Bastante, né? Então, vamos fazer rapidinho, então. Então, como eu saí do século XIX, né, e fiz essa viagem bem rápida lá atrás, vamos voltar para o século XIX, né? Nós saímos de Marx, né, para explicar, para pegar essa questão do trabalho, certo? Colocar o trabalho como centralidade, né? E agora a gente vai voltar de novo para o século XIX, que é exatamente de onde Marx sai, né? É de onde está a luta de classe, do capitalismo posto plenamente se colocando naquele momento, né? Onde você tem um processo onde você teve a Revolução Industrial, onde você teve a Revolução Francesa, né? Onde você tem ali as diversas lutas que se colocaram, e esse lugar de onde Marx saiu, né? Nós estamos aí, que é aí agora, historicamente, um trabalho assalariado colocado, certo? Então, por exemplo, aí você já tem aquelas pessoas que... o trabalho coletivo aí já ganha uma outra dimensão. É um trabalho coletivo, certo? Que é um trabalho coletivo em que é um grupo de trabalhadores que coletivamente não tem uma outra forma de sobreviver e vende a sua força de trabalho para o sistema se reproduzir. Então, veja só como o trabalho já se põe numa outra condição completamente diferente do que era aquele ato mais original, lá atrás, ou dentro de uma tribo, ou mesmo numa sociedade de classe grega, romana, etc. Ou mesmo de como o trabalho se coloca no feudalismo. Então, nesses diversos momentos, né, o trabalho é explorado,
certo? O trabalho explorado na Grécia Antiga, na Roma Antiga, pegando o ponto de vista da tradição ocidental, né? Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? Você tem o trabalho explorado do feudalismo de uma tal forma diferente, o trabalho escravo lá atrás, né? O feudalismo, né? Aquele escravismo meio disfarçado, e na sociedade do século XIX você tem o trabalho do proletariado, certo? Né? E aí, qual é o trabalho do proletariado? O trabalho do proletariado é a força de trabalho. Né? Então, vamos, por exemplo, aí pegar essa ideia de trabalho coletivo. É um trabalho coletivo, os trabalhadores que têm que vender a sua força de trabalho, vende individualmente, né? Vende um tempo de trabalho, essa força de trabalho é explorada e as contradições que essa forma de exploração produz, todos nós sabemos. Então, Marx parte disso aí, dessa sociedade, certo? Certo? Volta lá atrás para fazer toda essa discussão, né, do trabalho, exatamente para contestar essa sociedade de classe, né, para contestar o capitalismo e produzir, ajudar a produzir, teoricamente, a luta para se superar essa sociedade numa sociedade socialista. Né? E aí, dentro desse século XIX, é que nasce a sociologia, exatamente, né? Nasce a sociologia aí, com o Marx também, é um deles. Então, os pais da sociologia são considerados o Marx, o Durkheim, ele, etc. E o Durkheim, o Emile Durkheim, ele está neste momento, nessa sociedade, ele está vivendo essas contradições, certo? E aí ele vê problemas nessa sociedade também, mas não são os mesmos problemas que o Marx vê. Então ele não quer superar essa sociedade, ele vê problemas, ele vê coisas positivas. Então ele fica pensando como é que a gente resolve esses problemas de uma forma que você não conteste essa sociedade. Ou seja, né, que você não precisa destruir essa sociedade que está colocada para construir uma sociedade socialista diferente de capitalista. Muito pelo contrário, né? E aí ele vai enxergar nessa questão do trabalho nessa sociedade de forma muito positiva e não crítica como Marx e Engels enxergam. Né? Então ele vai enxergar, por exemplo, que a extrema especialização que acontece nessa sociedade industrial desse período, né, que o Marx vai falar, essa especialização, essa fragmentação, né, você tira o saber tradicional do operário, você fragmenta, você transforma ele num apertador de parafuso, entendeu? Né, transforma num trabalho simples, onde ele possa vender muito facilmente ser substituído, né? Marx vai ver tudo isso, vai fragmentar, vai produzir alienação, né? Vai produzir todas as desgraceiras, uma capacidade de explorar os trabalhadores muito grande, se trabalhar de 14 a 16 horas, né? Esse aqui morreu, substitui, porque você simplificou o trabalho. O Durkheim vai ver toda essa especialização e essa simplificação, né, do trabalho nesse sentido como algo extremamente positivo e, de certa forma, acrítico. Né? Então, porque o Durkheim ele justifica essa sociedade que está nascendo, uma sociedade capitalista. Então, a sociologia, né, e o Durkheim é considerado um dos pais da sociologia, a sociologia ela nasce conservadora. Ela nasce para arrumar um jeito de como é que a gente explica os problemas dessa sociedade, não para mudá-las, para mudar, né? Mas para mantê-las. E aí o Durkheim vai enxergar, por exemplo, que essa extrema fragmentação do trabalho da sociedade industrial, essa extrema especialização, onde eu faço uma porca, o outro faz o parafuso, o outro não sei, cria algo que ele vai chamar, e aí é exatamente que a gente chega na questão do solidário, eu fiz essa viagem toda para chegar aí, que ele vai dizer que a gente cria uma economia solidária, né? Que ele vai chamar de solidariedade orgânica, né? Então essa fragmentação produz uma solidariedade orgânica, pensando no sentido de um organismo que é composto de várias peças, né, de vários sistemas, em que um depende do outro. Claro que o conceito de solidariedade em Durkheim não é aquele conceito cristão de solidariedade de um ajudar o outro, de amor, etc. Tal, dessa coisa aqui que a gente está fazendo. A questão da solidariedade em Durkheim é o seguinte, né? O fato de tudo estar fragmentado, de o trabalho estar fragmentado, todo mundo precisa de todo mundo para fazer a sociedade funcionar. E isso gera uma coesão, ou seja, a gente precisa ficar junto, né? Porque a gente, sem um, outro não vive. E aí você acaba chegando até na questão do patrão. Então eu preciso do patrão e o patrão precisa do empregado, porque o empregado sem um patrão não vive, certo? Então a gente não tem que brigar, a gente tem que estar junto. Então você justifica você manter aquela ordem existente, né?
E aí os desajustes que tem, né? O cara não vai chegar, tem exploração? Tem, mas a questão da exploração, a gente resolve um pouquinho aqui, muda um pouco a legislação aqui, acerta um pouquinho aqui, certo? Ou vai trabalhar na questão da educação, ou a miséria, a própria questão do suicídio, né? O Caio vai fazer um estudo sobre suicídio. Então, ele não vai chegar, por exemplo, o alto número de suicídio que tem pelas condições de miséria dos trabalhadores. Ele vai dizer que o suicídio acontece por outras razões, não porque o trabalhador é explorado. Então, resumindo a questão, para chegar aí nessa ideia de solidariedade, né? Qual é a questão que a gente poderia pensar aqui, certo, né? Para a gente chegar na economia solidária. Como é que nós estamos hoje num sistema capitalista, o mesmo que nasceu no século XIX. Claro que tudo isso tem contradições, né? No meio você tem cooperação e você tem exploração. O capitalismo ele usa dessas duas ferramentas, né? Mas aí eu vou deixar aqui a provocação nesse sentido, né? Aí é uma provocação. Nós somos uma economia solidária. Eu vou deixar a bola para o Adolfo tocar, né? Essa inversão deu terra é errado, mas deu certo. Vou deixar para o Adolfo tocar. Isso que nós estamos fazendo aqui como economia solidária, nós estamos fazendo dentro de um sistema capitalista que está aí pleno das suas contradições. Certo? Pleno das suas contradições. No momento de extrema fragmentação dos trabalhos, tudo muito fragmentado, né? Trabalho precário, né? Isso que a gente está vivendo aqui, toda essa precariedade do trabalho, se o Durkheim estivesse aqui hoje, ele ia ver exatamente com alguma positiva. É bom, tá vendo? Porque você depende do fulano, você depende do entregador de pizza, né? Você depende do delivery. Olha, a pandemia é maravilha, tá vendo? A pandemia, tá vendo? Todo mundo depende de todo mundo. Então, isso cria uma coesão social, certo? E isso dá uma certa ordem, né? Certo? E essa ordem ajuda a manter essa sociedade. Porque eu não estou aqui para fazer uma mudança dessa sociedade e desmanchar as suas contradições, sua exploração. Eu estou aqui para manter essa sociedade e alguns desajustes que tem, a gente dá uma arrumadinha aqui, melhora um pouquinho da educação, etc. E tal, né? A visão do Durkheim é extremamente moralista, né? Então vai enfocar muito a questão da família, da educação, né? Então é um pensamento conservador que nasce para justificar a ordem. Então a provocação aí eu deixo como provocação, porque você vê que a fala é bastante genérica, porque ela é bastante complexa, né? A provocação que eu deixaria aqui é o seguinte, né? Essa economia solidária que nós aqui estamos chamando, nós podemos e devemos usá-la para justificar mais essa ordem capitalista que está aí, ou em que medida a gente consegue fazer um trabalho que aponte para além dela, certo? Ou, de fato, que pelo menos a gente diminua um pouco aí, esse estrago que o capitalismo faz nas individualidades de cada um de nós. E a outra pergunta que está junto com essa seria, e eu deixar a bola para o Adolfo tocar, qual é o ser humano que a economia solidária tem o potencial de produzir, né? Nós vamos produzir dentro da própria sociedade capitalista, né? Qual é o ser humano que nós estamos produzindo aqui, né? Eu estou aqui na condição de mercadoria, eu vim aqui, essa palestra, essa fala que eu estou falando aqui, estou vendendo ela, não, a gente está trocando, a gente está cooperando, né? A gente vai comprar da economia solidária, certo? Porque a gente quer comprar um outro produto de uma outra pessoa que não é de um patrão, etc. Tal, né? Então, a pergunta que eu deixaria isso. Qual é o potencial, certo, que a economia solidária tem para produzir seres mais solidários, seres mais humanos, seres menos meritocráticos, né? Seres que, de fato, questionem essa ordem existente, né? Seres que minimamente aí consiga transformar essa ordem, se não for dentro de um processo de construção de uma revolução, mas seja pelo menos uma economia mais reformista, mas aqui, que melhore, que nos melhore que nos tire um pouco dessa condição de mercadoria, de nós sermos mercadorias e consumirmos mercadoria, enfim, né? Qual é o potencial que a construção de um trabalho solidário, de uma economia solidária, tem como potencial a médio, a curto e a longo prazo para a gente fazer um pouco alguma luta contra esse sistema que está aí explorando
a gente, matando os trabalhadores, um grau de contradição extremo, onde tudo virou mercadoria, enfim. Resumindo, onde não resta nada de solidariedade no sentido humano mais profundo, não no sentido da solidariedade do Durkheim, enfim, que a gente precisa do outro, né, porque isso nos une, mas não no sentido que ele coloca, né, mas para manter o que está aí, né, mas para a gente transformar o que está aí. Né, essa a provocação que eu deixo aí para o Adolfo tocar um pouco. Desculpa aí ter sido muito sintético, que eu tinha que fazer essa viagem lá atrás, voltar um pouco, mas deixo aí a provocação. Se tiver tempo aí para algumas pessoas que quiser colocar algumas perguntas que dê para a gente problematizar, a gente pode conversar e fica com você. Se não, foi a contribuição solidária que eu consegui aí trazer para a Feira de Saberes, tá bom? Aí fica com você aí, toca isso, se você achar que dá para colocar mais alguma questão. Fantástico, fabuloso. Acho que deu conta de uma provocação grande e da compreensão do que é o trabalho, das múltiplas formas de se pensar o trabalho, e principalmente a gente que está do lado de cá, que é trabalhador, que é trabalhadora, a gente precisa se educar mais, conversar mais, saber mais, e ter espaços como este de uma discussão um pouco mais profunda sobre o sentido do trabalho. Porque senão fica essa coisa mesmo de que não tem outro jeito, de que a uberização, essa fragilização das categorias, né? Então, enquanto Marx dizia proletários do mundo univos, hoje está todo mundo fragmentado, cada um no seu canto, né? As fábricas cada vez mais esvaziadas, os espaços coletivos de trabalho cada vez mais esvaziados e fragmentados, e as pessoas estão se isolando na sua dor, na sua precarização, né? O desmantelamento das associações e sindicatos, tudo isso a gente tem que parar para analisar mesmo, e essa é uma pergunta muito pertinente, que vai demorar algumas décadas, pelo menos, para a gente responder, sobre qual é o rumo que a gente vai tomar e, sobretudo, a economia solidária no mundo do trabalho, né? Como que a gente carrega isso. Então, sensacional, mas eu não tenho o que responder, eu só preciso dialogar com a sua provocação. Aí fica a tarefa para o Adolfo. Então, vamos ver se agora encontramos o Adolfo. Se não encontrar, a gente vai segurando. Se não encontrar, a gente vai segurando um pouquinho. A gente qualquer volta. coisa, aciona.